Bom, boa noite, gente. Boa noite, pessoal aí que está online, né? Tá? Eu vou acompanhar vocês aqui também, certo? Qualquer dúvida vocês exponham aí. Eu vou tentar no máximo, tá ok? Tirar a dúvida de vocês, beleza? O que é que acontece? Eu vou entrar aqui, né? Continuar, na verdade, com um assunto referente à parte da eletricidade, que é a eletrodinâmica, tá? Eu vou rever alguns conceitos que a gente ficou desde a nossa última aula, tem mais ou menos uns 2 meses, um mês mais ou menos. A gente recapitular alguns conceitos para a gente adentrar na parte de associação de resistores, tá? Associação de resistores e também na parte de circuitos elétricos. Então é importantíssimo essa aula, por quê? Porque é um dos assuntos que mais caem no concurso de vocês, para áreas militares. Para oficial para bombeiro, para oficial, também para PM, oficial, estão caindo muito, para EAR está caindo muito esse assunto. Os assuntos que mais caem em física é o quê? É a parte mecânica e a parte de eletrostática e elerodinâmica. E eletromagnetismo. Estão cobrando muito eletricidade. Por quê? Porque é um assunto que requer, o pessoal negligencia muito, deixa para lá, e a banca vem cobrando muito. Vem ali em torno de 2 questões, 3 questões. Então, ou seja, entre 12 questões da SPSEX, 2 questões da parte elétrica. Tá? E pegando ali a parte de eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo, eu conto aí 4 questões. Então já é uma pontuação boa, entendeu? E esse assunto, você pode ter certeza que você vai encontrar na sua prova. Sem dúvida nenhuma. Tá ok? Então preste atenção, qualquer dúvida vocês levantam a mão, eu vou tentar abrir a cabecinha de vocês. Preste bastante, eu vou dar assim o máximo de atenção para vocês nessa parte. Por quê? Porque ela requer um cuidado especial. E cada coisa que eu falar aqui, você não pode perder nenhum, você pode esquecer seu nome, mas esquecer o que eu colocar aqui no quadro, você não pode. Tá ok? O pessoal aí que quiser me seguir aqui, ó, eu tenho um Instagram, tá? Se o pessoal quiser me seguir, fica à vontade, beleza? Tranquilidade. Vamos lá, então. Eu passei um material aí para vocês aí baixam o material, tá ok? O pessoal dos monitores aí estão aí online com vocês, e eles vão te passar todas as instruções, ok? E aí o que é que acontece? Antes de iniciar, principalmente essa parte, ok? A parte essencial da parte de circuitos elétricos, que na verdade vamos estudar as associações de resistores em série, em paralelo, de forma mista, e de início você tem que saber as leis de Ohm, que foi a última aula que a gente colocou aí, tá ok? Então, essa revisãozinha que eu vou fazer aqui, vocês vão ter que pegar essas formulazinhas, certo? Que são fórmulas empíricas, tá? E aí, que quando eu falo empírica, é feito aqui experimentos, o cara verificou que era isso e colocou lá. Então, tem que decorar, infelizmente. Tem coisas que são conceituais, mas tem coisas que a gente tem que decorar. Beleza? Eu vou fazer alguns mnemônicos para vocês também poderem se familiarizar com essas fórmulas. Isso é normal, tá ok? Isso facilita um pouco, mas eu não quero que vocês deixem a essência. Por quê? Porque as bancas hoje, elas não estão mais preocupadas em você só saber calcular. Você tem que saber interpretar. E isso é o que eu quero de vocês, interpretar. Quando você começa a interpretar, às vezes você não precisa nem calcular, você já faz a questão. Então é essa essência que a gente tem que andar. É esse caminho que a gente tem que seguir. Beleza? Então vamos lá. De início aí, antes do material, que é associações de resistores que eu coloquei para vocês, eu vou falar primeiro do conceito geral que a gente precisa, o que a gente vai até o ponto onde a gente vai. Primeiro, qual é o assunto que é de essência para a gente aqui? É o circuito elétrico. Leonardo, para eu saber o que é circuito elétrico, principalmente eu tenho que saber os elementos de um circuito elétrico, tá ok? Eu sou formado também em engenharia elétrica, né? Eu tenho graduação em engenharia elétrica, eu trabalhei também na área um tempo e mexi com a parte elétrica, tá? Muito. Então, assim, minha formação específica, por exemplo, na parte de física, na parte de engenharia elétrica, eu vi circuitos elétricos e
5 anos, então vocês imaginem aí como é que eu vi, tá? Na minha especialização, eu sou formado também em controle, em eletrotécnica e eletrônica, beleza? Então, aqui a de essência que a gente tem que saber alguns elementos. E um elemento essencial de um circuito elétrico é o resistor, que a gente viu, tá? Da aula passada a gente, né? O resistor. Leonardo, o que seria um resistor? O resistor nada mais é que um elemento de circuito que a função dele é o quê? Liberar calor. Vamos dizer assim, liberar energia em joule. Já ouviu falar nisso? A energia a gente sabe que na física é calculada em quê? A grandeza, a unidade dela? Joule. Então ela libera. Então a função é dissipar energia. Leonardo, então para que eu vou querer um resistor no meu circuito se a função dele é dissipar energia? É essencial. Por exemplo, vamos lá, um circuito bem simples, chuveiro da sua casa. Chuveiro elétrico, né, da sua casa. Chuveiro elétrico da sua casa, ele é o quê? A base de resistor. Tem um resistor mergulhado em um recipiente de água. E no momento que passa uma corrente elétrica nesse resistor, a tendência desse resistor é o quê? É aquecer. Porque já está falando resistor, resistir. Resistir o quê? A corrente elétrica. Então, se você liga um ADDP, ó, já estou falando o nome, né? DDP. O que é DDP, Leonardo? Diferença de potencial. Tensão é a mesma coisa. DDP, diferença de potencial. Tensão é a mesma coisa, tá? Então, quando, por exemplo, essa tomada aqui, ó, que vocês têm na sala, na sua casa, você que está aí online, tem uma tomada, essa tomada tem um polo positivo e negativo, não é isso? Então, que é, no caso, ligação monopolar, tá? Que seria um positivo e negativo, porque tem também bipolar, ou seja, positivo com positivo para dar uma tensão um pouquinho maior. Por exemplo, aqui na cidade que a gente está, em Cascavel, a tensão neutro, que é positivo e negativo, é 110 residenciais. E fase, que seria a fase A, fase B, seria 220, tá? Melhor especificando 110, não, é 127, tá? Mas a gente geralmente fala 110, mas é 127, tá ok? A tensão que a gente tem estabelecida. Então, DDP é isso. Diferença de potencial é isso. Quando eu falar DDP, diferença de potencial. Tensão é a mesma coisa. Entenderam? Fala DDP, tensão é a mesma coisa. Pronto. Então, o que é que acontece? Lá o chuveiro, quando você liga o registro, lá, a tomada, muitas pessoas deixam já ligada, não é isso? Já lá deixa a chave ligada e aí o cara viaja, né? Viaja, aí você sabe que o tempo, a temperatura, né, do ambiente começa, né, a aumentar, tal. Aí aquele reservatório de água lá, o que é que acontece? Ele começa a evaporar. É normal isso acontecer, evaporar. Aí quando você chega, de um pouco de tempo, passou um mês, foi de férias, vai lá e liga o chuveiro. O que é que acontece? O que é que acontece? A resistência vai e queima. Por quê? Porque aquela resistência ela tem que estar mergulhada na água. Por quê? Porque ela não aguenta, a temperatura é tão alta que ela precisa da água para poder também refrigerar. Então, o que é que acontece? Ela faz o quê? Ela pega, não consegue absorver toda essa corrente, né, para transformar e dissipar em calor, e aí ela queima. Aí você precisa pagar para trocar, né, a resistência do chuveiro. E ainda pagar uma pessoa especializada, né, uma pessoa realmente capacitada. Então, o que é que acontece? Então, dentro, por exemplo, o ferro elétrico é outro exemplo. Usa a resistência elétrica. Tá? Nos nossos aparelhos elétricos, né, apesar da tecnologia ter avançado, e nós estamos trabalhando com microchips, dentro desses microchips também existe também um elemento, o resistor, um capacitor. Então, existe ali dentro. Só que, claro, é evidente, é digitalizar. Microchip? Mas lá dentro funciona também. Tá? Lá também nós temos esses elementos entre aspas, tá? Esses aparelhos mais antigos, você conseguiria ver lá os resistores, as cores dos resistores lá, e existe uma padronização, à vontade, uma padronização também, ok? Beleza. Então, uma padronização a respeito desses resistores também, ok? Então, esse resistor, que é o nosso elemento, ok? O elemento de circuito, é um elemento circuito
elétrico que tem a função de dissipar o quê? Calor. Botar energia. Em Joule. Ok? A representação desse elemento aqui que a gente tem, a representação do resistor, nós geralmente colocamos ou ele assim, ó, essa representação assim, tá? Aqui um ponto A a um ponto B, temos o resistor. Como também ele pode ser representado da seguinte forma, ó. O resistor ele pode ser representado dessa forma também, tá? Antigamente, você tinha uma padronização das cores para determinar o quanto o resistor valia, tá? Tá ok? Hoje já está muito, vamos dizer assim, ultrapassado isso. Mas antigamente você tinha aqui, ó, uma primeira cor que identificava, tá? Um número e antigamente, ó, e você tinha outras cores aqui, ó, para representar os outros multiplicativos e a última cor representava a porcentagem, ou seja, o erro, tá? O erro desse que ele poderia ser submetido. Hoje em dia, nós estamos trabalhando com o quê? Com microchips. Esses microchips, então, são circuitos, na verdade, integrados. A gente chama de circuitos integrados, que é o CI. Circuitos integrados. O CI que você tem. Quando você abre hoje, devido à tecnologia, está tudo compactando. Você vê, antigamente o celular era desse tamanho, né? Antigamente parece que o controle de televisão deveria ser do tamanho da televisão. Pensava ser assim, né? Mas hoje os controles, todas essas tecnologias, hoje, por exemplo, um tablet desse, você tem uma potência, tem a mesma equivalência de um computador, tá? De grande porte, assim, um computador com grande capacidade de memória e tudo. Então a tendência é tudo ficar o quê? Micro. Para você poder o quê? Ter mobilidade, você poder levar esse equipamento. E ficar assim, mais acessível para todos, tá? Então o que é que acontece? Esse resistor existe devido à natureza, tá? De alguns equipamentos, por exemplo, nós temos o cobre, o ouro, o alumínio, que são condutores de energia elétrica, concorda? E por estar lá na tabela periódica de química, tem muitos elétrons livres na sua camada. Então, o que é que acontece? Esses metais, eles são condutores de eletricidade. Por exemplo, o ouro, prata, meu amigo. Agora, o problema de usar o ouro, claro, evidente que é raro, né, como a prata também. E também você sabe que se colocar ouro em qualquer coisa, você sabe como é o ser humano, né? Também. Se botar ouro até no... Imagina esses fios todos de ouro aí. Tanto de gente apregada, né? Então, assim, já roubam cobre, né? Furtam cobre, na verdade, estão furtando cobre. Eu trabalhei numa subestação que, assim, a gente às vezes recebia alarme na subestação, a gente ia verificar, e aí estava lá o cara lá, pregado lá na subestação. Lá, porque foi tentar roubar o cobre, lá de alta tensão, chegando a 69 mil volts, para você ter ideia. 13.800 volts. Então, o nível de tensão é muito alto. Então, você não precisa nem chegar próximo ao fio, porque você já recebe a corrente elétrica. Você não pode nem dar passos largos, nem andar apontando dentro da subestação, por conta disso. Porque a tensão é alta, então a corrente tende ao quê? A tentar procurar o caminho mais próximo a chegar à Terra. Se tu andar apontando, poder das pontas, não é do chifre não, tá? Poder das pontas, no que? Você ficar apontando, a tendência da corrente é o quê? Procurar o caminho para chegar à Terra. Porque a nossa Terra é o quê? O corpo neutro que nós temos. Então, assim, a gente encontrava muitos acidentes assim, a respeito disso. Beleza? Então, assim, para matar a curiosidade de vocês também nessa área. Porque, às vezes, você percebe que está no nosso dia a dia. E para vocês ficarem familiarizados com isso, tá ok? Então, nós temos esses dois tipos que pode ser representada a resistência. Leonardo, tem como eu calcular, por exemplo, através de um fio, que nós vimos na aula passada, como se calcula essa resistência, ok? Podemos sim, por exemplo, você tem aqui ó, um fio
tá? Um pedaço. Aqui vamos dizer que é cobre. Esse cara aqui é feito de cobre. Cobre. Leonardo, poderia ser ouro, prata, chumbo? Poderia, tá? Como é que eu poderia calcular, através de um pedaço, um filamento, um pedaço de fio, a resistência desse fio? Tá ok? Poderia ser calculado da seguinte forma. A resistência de um fio é dado pela resistividade elétrica do fio, porque por exemplo, a gente representa por Rho. Cada elemento, por exemplo, o alumínio, o cobre, o ouro, a prata, existe essa constante aqui, tá? Ela é especificada e ela é dada para você. Se não for dada, é porque ele quer saber, tá? Multiplicado por L, dividido por A. Esse L aqui é o comprimento do fio. O L é o meu comprimento do fio. E o A, Leonardo, quem seria esse A? Esse A aqui, ó, é a área de seção transversal do fio. Aí muitos chamam, né, vulgarmente de bitola do fio. Tá? Se você tem um fio, ele não é como cilindro. Se tu cortasse os fios transversalmente, isso aqui é a área de seção transversal, que seria essa área aqui, ó. Tá ok? Então, o comprimento do fio, você tendo a área de seção transversal e tendo essa constante aqui, ó, tá? Que é a constante aqui, ó, é a resistividade do fio, por exemplo, do cobre, do alumínio, você consegue achar a resistência, tá ok? Desse elemento. Beleza? Isso aqui foi uma fazendo apenas a revisão, uma das coisas que a gente viu na aula passada. Outra coisa importante foi o quê? Ó? Que através de uma resistência, por exemplo, você tem uma resistência aqui representada, tá ok? Quando você pega essa resistência num ponto A a um ponto B, tá ok? Aqui você tem uma resistência. E você aplica a ela uma tensão, ou seja, uma DDP, não é isso que a gente falou? Vou botar até assim, ó, DDP, diferença de potencial. Tensão é a mesma coisa, ó, tensão é a mesma coisa, tá? Que é dado em que, Leonardo? Em volts. A unidade é volts. Vou botar até assim em letras, tá? Para vocês lembrarem. Vou botar só o V não. Volts. Quando você é submetido a essa resistência a um nível de DDP, tensão, né? Volts aqui, muitos falam, antigamente era errado a gente falar voltagem. Vocês sabiam disso? Ah, a voltagem daquela tomada lá é 127. Ficou tão assim, porque vai indo a língua, né? Tanto a gente falar, e vai lá e coloca no dicionário. E hoje não é errado você falar que é voltagem, amperagem, beleza? Mas antigamente era. Então, o que é que acontece? Então, você tem aqui, ó, uma DDP e aqui tem uma resistência. Quando você coloca uma tensão e você tem uma resistência, ou seja, tem tensão e tem resistência, você vai ter uma corrente. Corrente elétrica. A corrente elétrica, certo? Representada pela letra I, corrente elétrica. Essa corrente elétrica, a unidade dela é o quê? O ampere. O ampere. A unidade é o ampere. Então, se você tem aqui uma resistência e você tem uma DDP, tem passagem, vou ter corrente. A corrente, eu lembro que eu tive um professor que, assim, se você sempre na sua vida você vai ter uns ícones, né, de professores. Eu tenho né, o nome dele é Raimundo Nonato. Foi meu professor no curso técnico de eletrotécnica no IFE. Foi meu professor no ensino médio também no IFE, que eu fiz no IFE, né? É um Instituto Federal, e eu fiz também curso técnico de eletrotécnica, antes de fazer engenharia, licenciatura e física. Então, o que é que acontece? Ele foi meu professor e, assim, a gente tem uma certa admiração. Para você tirar uma nota boa nesse professor, meu amigo, você tinha que ralar, cara. E aí eu lembro que ele disse que tinha um aluno, né, um aluno dele, que era um senhor já de idade e tudo, e estava a sala repleta, só aquele pessoal como vocês aqui, todos jovens. E aí estava aquele cara, o professor pediu para poder comentar e explicar o que seria a corrente elétrica. Aí uns lá dizendo, a corrente elétrica é o quê? É lá um elemento lá que corrente elétrica é dada em ampere, e para ter corrente elétrica você tem que ter diferença de potencial e tem que ter um caminho, uma passagem para que ela possa passar e tudo tal. Aí estava lá o senhorzinho, escreveu
E aí o professor lendo lá, tal, e aí viu do senhor, né? Já de uma certa idade, olhando lá, e aí verificou. Aí o senhor tinha colocado assim, corrente elétrica é aquele bichinho que a gente não vê, mas se a gente pegar, se lasca. Então, assim, e realmente, a corrente elétrica, por mais que pareça, gente, ela passa aqui, você pensa que ela passa dentro do fio. Corrente elétrica, ela passa em volta do fio. O fio apenas é para manter o caminho. Vocês sabiam disso? Você pensava, Leonardo, é por isso então que muitas das vezes a tensão é tão alta que através de um processo de indução, que a gente chama lá de um dos processos principais da eletrostática, lembra? Indução eletrostática, nós temos o processo de eletrização por atrito, por contato e um por indução, tu lembra? Indução, tu não precisa chegar a ter contato. Só você aproximar uma certa distância, você já é o quê? Já é induzido, principalmente a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela o que passa? Ela forma um campo elétrico. Ela aqui, ó, o campo devido a essa corrente que passa em volta desse fio. A gente vai ver muito isso em eletromagnetismo. Então tá lá a corrente, aqui, ó, o fio está aqui. É só para manter a passagem. E a corrente é inteligente. Se essa passagem aqui está obstruída, ou seja, não dá passagem, ela nem vai. Ela nem vai. Agora, se tiver passagem, ou seja, do polo positivo para o polo negativo, você vai ter o quê? Tem passagem de corrente. Entenderam o que eu estou falando? Estou falando de uma maneira bem simples. Simples para vocês entenderem. Tranquilo. Então, ó, aí, daqui veio lá a primeira lei de Ohm, que a gente viu. A lei de Ohm falou o quê? Que o quê? Que a tensão, tá? A tensão é igual a quem? A resistência vezes quem? A corrente. Muitas das vezes eu vou falar bem assim, ó, você ri. Você ri. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Isso aqui pode te ajudar. Um mnemônico, tá? Você ri. Primeira lei de Ohm, ó, que a tensão é o produto de quem? Da resistência vezes a corrente. Leonardo, você pode interpretar isso para mim? Posso sim. Tensão, a unidade é o quê? Volts. Resistência é dada em ohmni. Leonardo, como assim ohmni? Ohmni eu vejo lá que é aquela ferradura lá ao contrário, uma letra grega, não é isso? Uma ferradura ao contrário, isso aí, que é o ohmni. Beleza? O ohmni. Ok? Então, o que é que acontece? A resistência elétrica ela vai dar para esse símbolo. A corrente elétrica em ampere. Então, resistência, que é ohmni, vezes corrente, vai dar o quê? Volts. Perceberam? Beleza, tranquilidade até aí. Mas, Leonardo, você poderia falar um pouquinho dessa equação aqui, porque é a primeira lei de Ohm, que é a nossa primeira lei de Ohm? Posso sim, rapidamente. Para uma DDP constante, perceba isso aqui é importantíssimo. Olha para cá. Para uma DDP constante, vamos dizer aqui 100 volts. Se eu tenho 100 volts aqui, se eu aumentar a resistência, o que é que eu tenho que fazer com a corrente? Tem que diminuir. Resistência e corrente são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Isso quer dizer o quê, Leonardo? Porque se eu aumentar uma, eu tenho que diminuir o outro cara para manter esse cara aqui o quê? Constante. Por exemplo, se aqui é 100 volts, certo? Perceba. Então, se eu botar 10 aqui, vezes 10, vai dar justamente meu 100, não vai? Vai ou não vai? 10 vezes 10 dá 100. Agora, se eu abaixar esse cara aqui para 20, ou aumentar esse cara aqui para 20, e agora é 20 esse cara tem que ser quanto? 5, porque 5 vezes 20 dá quanto? 100, para manter a mesma DDP, a mesma tensão. Perceberam? Se eu aumento um, tenho que diminuir o outro. São grandezas inversamente proporcionais. Leonardo, você pode dar um bisu? Posso sim. Quando duas grandezas estão multiplicando, geralmente elas são o quê? Inversamente proporcionais. Perceberam? Se um aumenta um, tem que diminuir o outro. Concorda? Proporcionalmente. Tranquilidade. Beleza até aí. Isso aí, respiraram? Respira. É isso aí. Tranquilidade. Para que vai servir isso aqui para mim? Você vai ver. Vamos chegar lá. A gente está indo aos poucos, revisando e pegando aos poucos. Outra coisa importante que a gente viu foi outra equaçãozinha aqui, que a gente falou do pio. Não tem um pio-pio?
o π, que potência é igual a quem? Corrente vezes, que é tensão, vezes tensão, π. Potência, esse cara aqui é minha potência, ó. Potência é dada em quê? Watts, ou watts, que você chama em português, tá? Watts, ou watts, em inglês. A corrente é dada em quê? Em ampere, que a gente já viu. E esse cara aqui é dado em quê? A gente já viu, que é o quê? Volts, que é o nosso V. Então, ó, potência é a corrente vezes a tensão. Essa aqui é a minha potência total, tá ok? Diante dessas duas equações aqui, ó, essa equação e essa aqui, ó, essas duas aqui, nós podemos tirar mais duas equações. Só precisa saber essa e essa. Dessas duas, nós tiramos mais duas. Só é substituir, porque temos coisas em comum aqui, não temos? O I não temos em comum? Isola um e substitui aqui para ver o que é que dá. Ah, não temos tensão aqui em comum? Isola um desses aqui e joga aqui para ver o que é que dá. É só isso. Então, na verdade, a primeira lei de Ohm e essa aqui, ó, da potência, nós temos mais duas equações. Só o quê? Fazendo relações aqui. Isso aqui é essencial para um circuito, você saber essas equações. Porque eu tenho que dar procedimento ao quê? Fazer agora as associações dos resistores em série, em paralelo, em misto, para que a gente possa resolver circuito. Então, de primeiro, eu tenho que saber isso aqui? Tenho. E aí, vamos fazer aqui as duas equaçõezinhas como ficariam. Por exemplo, se tensão é resistência vezes corrente, eu posso substituir aqui essa tensão por resistência vezes corrente? Posso ou não posso? Então, vai ficar assim, ó. Leonardo, você diz assim, que tensão é resistência vezes corrente, filé. E também que potência, ó, potência é igual a quem? Corrente vezes tensão. Que é representado pela minha letra U, tá? DDP, U, V, poderia ser V, poderia ser qualquer coisa, mas eu estou representando pela letra U. Aí só que esse cara aqui não é R vezes I, eu só vou substituir esse cara por esse cara aqui, ó. Vai ficar como? Vai ficar, ó, potência vai ser igual a I, que multiplica quem? Quem é tensão? Resistência vezes a corrente. Só que eu tenho corrente vezes corrente, isso aqui dá o quê? Se você tem X vezes X, dá igual a quanto? Não vale que é 2x não, que você me mata. X mais X é 2x. Agora, X vezes X é o quê? X ao quadrado. Se tu tem um número, multiplicar pelo mesmo número, não dá ele ao quadrado? 4 vezes 4 é 16. Beleza, mas 4 vezes 4 não é 4 ao quadrado? Mesma coisa é uma letra. I vezes I é o quê? I ao quadrado. Beleza. Então, nós temos aqui, ó. Na verdade, potência, eu posso representar que é R vezes I ao quê? Ao quadrado. Leonardo, isso aqui é importante? É importantíssimo. Por quê? Porque a corrente está aumentando o quadrado dela. Isso significa o quê? Que um circuito elétrico, se tu tem uma resistência, se tu aumenta a resistência, não aumenta muito a potência não. Mas, cara, se tu aumentar a corrente, meu Deus do céu. Tu imagina o que é isso aqui ao quadrado? Tu imagina? Quanto é 4 ao quadrado? 16. Quanto é 8 ao quadrado? 64. Estava percebendo que aumenta muito mais? Você lembra que uma equação lá na matemática de segundo grau, ela aumenta muito mais rápido que uma equação linear? É ou não é? A equação linear não é uma reta? E a equação, o quadrado é o quê? Não é uma parábola? A parábola ela não aumenta muito mais rápido, ou seja, uma exponencial que seja, ela aumenta muito mais rápido que uma linear? Então, aqui por aqui você tem ideia. Então, quer dizer que nenhum circuito elétrico, Leonardo, é importante a gente ficar ligado mais na corrente do que na resistência. Por quê? Porque se eu aumentar só um pouquinho essa corrente, a minha potência vai estar o quê? Alta. E significa que o quê? Eu estou perdendo potência no circuito. Então, imagina só essas redes de transmissões que tem aí no nosso país. Porque nós sabemos que nosso país é interligado por redes de circuitos. Esses circuitos, esses fios aí, são circuitos elétricos. Vocês, quando vão viajar, quando vocês verificam aí nas rodovias, você não olha lá aquelas torres, né? Lembram? Daquelas torres metálicas, ou até de concreto mesmo,
vocês estão aí, até aqui na rua, na avenida, não tem? Tudo isso aí é circuito, gente. Tudo é um circuito elétrico. É um fio? É um fio. Um fio tem resistência? Tem ou não tem resistência um fio? Tem resistência. Está passando corrente? Tá, porque se não passasse corrente, como é que você ia ter tensão aqui? Na sua tomada. Só que é uma tensão muito menor do que uma tensão que é transmitida de uma subestação a outra. De uma rede que vem lá do não sei de onde, lá do norte, e vem parar aqui no sul. Porque o nosso sistema é totalmente interligado. Nós precisamos interligar, porque nós temos indústrias, no Sudeste aqui principalmente, região Sul, que é a área de fabricação, a área de produção, tem muita indústria. Você precisa dessa energia. E eu preciso ser transmitido de onde? De onde tem represas, onde tem parques eólicos, parques fotovoltaicos. Claro, é evidente que hoje nossa diversidade está versátil. Nós temos usinas hoje, por exemplo, de cima de uma casa, através de uma vidraça, através de uns painéis fotovoltaicos. Então, hoje está acessível. Por quê? Porque cada mini usina vai gerar o quê? Uma grande usina. Claro que está se aperfeiçoando, a tecnologia está aumentando para que você tenha um bom rendimento nessas placas fotovoltaicas. Não tem um tão rendimento, por exemplo, numa energia eólica. Porque você tem uma torre que ela ocupa menos espaço do que várias placas para produzir o mesmo potencial ou a mesma demanda. Entenderam? Está claro isso? Então é isso aí. Então o que é que isso significa? Então, nós temos essa ideia. E aí o que é que acontece? Leonardo, só temos essa? Você disse que eram duas. Beleza, vamos pegar aqui e substituir. Por exemplo, eu posso dizer que I é igual a U sobre R? Posso ou não posso? Esse R não está multiplicando? Ele passa aqui na igualdade o quê? Dividindo. Leonardo, eu sei que na multiplicação o inverso é a divisão. E o quê? O inverso da soma é a subtração. Então, se esse cara aqui está multiplicando, eu passo a dividir. Mas por que tu está fazendo isso? Porque eu quero isolar I e jogar I aqui, nessa equação aqui. Então, eu estou fazendo assim. Pegar de azul aqui. Eu estou dizendo que I é igual a U dividido por R. Posso ou não posso fazer isso? Beleza. E eu posso pegar aqui o valor de P, que a gente tem, potência é igual a corrente vezes tensão. Só que eu vou substituir quem agora? O I, Vou substituir. Fica como, potência vai ficar igual a U dividido por R, que é o valor de I, pela primeira lei de Ohm, vezes U. Isso aqui dá o quê? U vezes U. Agora fala para mim com força. Vai. U vezes U. Dá o quê? U ao quadrado. Beleza. U ao quadrado. Então, ou seja, P vai ser igual a U ao quadrado dividido por R. Então, eu posso representar também potência dessa forma, que é a minha tensão ao quadrado dividido por R. Perceberam? Tranquilidade. Beleza. O passo que a gente precisava dessas equações são esses. E agora, Leonardo? Agora a gente vai entrar na nossa aula de associação de resistores. Beleza? Isso aqui é essencial para você... Aqui é o tipo assim, quando você vai aprender a ler, você primeiro aprende o quê? As letras, né? Então, é isso aqui. Lá, usar o alfabeto. Depois você vai o quê? Unir letrinha com letrinha. B com A, B com E, B. E vai indo. Daqui a pouco você vai juntando as duas, né? Lá, sílabas e sílabas, e vai formando o quê? A palavra. É a mesma coisa aqui. Ok? Tranquilidade. Aí o que acontece? Leonardo, vamos lá, vamos agora pegar a essência do que seria a associação de resistores. Então, nosso elemento fundamental agora é o resistor. E eu vou fazer o quê? Associação. O que é associar? É você juntar um resistor a outro resistor. Que ele pode ser juntar eles de forma em série, você pode juntar ele de forma paralela, tá? E mista, ou seja, série paralelo. O que é misto? Não sabe? Vocês comiam o que é misto? Misto é o quê? Você pegar o quê? Um pão, juntar queijo, mussarela, o que for. É misto. Ah, Leona, eu só conheço pão com queijo misto. Tá, misto pode ser qualquer coisa, você juntar ali. Ou seja, você vai juntar uma coisa com a outra. Então, se eu tenho uma maneira de associar em série, junto com a maneira de associar em paralelo, se eu junto esses dois, dá o quê? Um misto. Tá? Beleza. Aí, o que é que acontece? Então, vamos lá. O nosso tópico aqui seria associação de resistores. Associação
de resistores, que é o nosso elemento de circuito, que vocês já sabem. Qual a função do resistor? Associação de resistores. Isso aí. Associação de resistores. Show de bola. Então, qual a primeira associação que a gente vai analisar? Associação em série. Tá ok? Então, nós temos aqui a associação em série. Como seria essa associação aqui em série? O que é uma coisa em série? O que é que vocês acham que seria algo em série? É uma coisa após a outra, né? Sim ou não? As cadeiras estão em série. Então, uma após a outra. Ah, vou fazer aqui, eu estou na primeira série. Hoje é por ano, né? Nono ano, né? Primeiro ano. Antigamente era série, né? Meu Deus, será que eu estou ficando muito antigo, né? Velho. Primeira série, segunda série, terceira série, não era assim? Uma após a outra? Mesma coisa aqui. Então, ou seja, aqui ó, você tem um resistor. Vou juntar com outro resistor. Aqui eu vou colocar de forma preto aqui, ó. Outro resistor. E assim sucessivamente. Vou colocando outro e assim sucessivamente. Ó. Vou colocando outro. E aí, até N resistores. E aqui, ó, eu vou determinar que aqui seria meu ponto A. E aqui é o ponto B. Esse aqui seria meu resistor R1. Meu resistor R2. E aqui meu resistor Rn. Ou seja, N resistores que eu colocar aí em série. Tá claro isso? Leonardo, poderia só ser 2 resistores? Poderia, tranquilo. Mas aqui eu posso ter N resistores em série. Não especifiquei apenas um. Porque um é tranquilo. Ah, um aqui está passando tensão, corrente, beleza. Mas se tiver N resistores, como é que eu vou resolver isso? Tranquilo? E aqui, a esses resistores, tá? O que é que acontece? Nós podemos transformar todos esses resistores em apenas um resistor. Como, Leonardo? É chamado de resistor equivalente. O que seria o resistor equivalente? Um resistor que equivale a todos esses resistores. Simples assim. E como é que seria isso? Então, o resistor equivalente, ó, o resistor equivalente seria igual a quem? A soma de todos os resistores. Simples assim. Então, seria R1 mais R2 mais R3 mais, sucessivamente, Rn. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 resistores apenas, esse aqui valendo 2 e esse aqui valendo 4, qual seria a minha resistência equivalente? Quanto, gente? Ah, eu sei somar, Leonardo. Pego 2 mais 4, dá quanto? 6. 6 seria meu 6 ohms, seria o meu resistor equivalente. Então, não importa a quantidade de resistores em série, a resistência equivalente vai ser o quê? A soma deles. Entenderam isso? Tá claro? Beleza, eu vou colocar até um exemplo aqui. Por exemplo, exemplo 1. Se eu tivesse assim, ó. R1 vale 0,2 ohm. R2 equivale a 0,8 ohm. Qual seria a minha resistência equivalente aqui? Fala para mim. A resistência equivalente vai ser a soma dos dois resistores. Vai ficar R1 mais R2. Isso aqui dá quanto? 0,2 mais 0,8. Isso aqui dá quanto, gente? 1, não é isso? 1,0 ohm. Daria 1. Tranquilo? Só é somar. Tranquilidade. Até aí tudo bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com 2 resistores. O que eu fizer com 2 resistores, pode ser para quanto? Poder ser para 3, para 4, para 5 e sucessivamente. Ok? Eu vou fazer apenas com 2 resistores, para facilitar a visão de vocês.
Para vocês entenderem. Entendeu com 2? Você pode fazer para N resistores em série. Entenderam o que eu falei? Tranquilo. Então, vamos colocar aqui 2 resistores. R1. A mesma cor, tá? E eu tenho um R2. Vou colocar uma tensão aqui, ó, uma DDP. Tensão. Tá vendo? Uma DDP. Tensão aqui neles. Joguei uma tensão. Leonardo, o que poderia ser uma fonte de tensão? Uma bateria. A tomada aqui tem diferença de potencial. Bateria, pilha, o que vocês acharem aí, tá? Isso aí, um gerador. Beleza? Então, isso aqui é uma diferença de potencial. Um dínamo. Você conhece o que é dínamo? Alguém sabe o que é dínamo? Dínamo é nada mais que um geradorzinho pequeno que antigamente o pessoal utilizava nas bicicletas. Quando o pneu ia girando uma polia, e a polia ia girando lá, era como se fosse, é um gerador, não é um motor, mas é um gerador que ia aí variando o campo, e aí ia saindo nos 2 polos lá, da bobina, que tem lá, enrolado internamente no dínamo, a tensão. E aí ele é ligado ao farol. É uma lanterna antiga. Tá? Na bicicleta do meu avô tinha, tá? Na minha não. Tá? A minha é mais moderna. A minha agora é carregador. Tá? Beleza. Aí o que acontece? Ó? Você tem uma tensão nesses 2 polos. No polo A até o polo B. Perceberam? Aí o que acontece? Essa tensão está para cima desses 2 caras aqui, ó. Em cima dos 2 resistores. Esses 2 resistores estão em série? Estão, porque está vindo um, após vem o outro. Está passando corrente aqui, gente? Tem que estar passando. Se tu tem tensão e tem resistência, tem que estar passando corrente. Então tem que estar passando corrente aqui, ó. Corrente elétrica. Importantíssimo isso que eu vou falar para vocês. É importantíssimo. Coloca aí, observação. Ó. Observação. Em um circuito em série, a corrente que passa em todos os resistores, elas são iguais. Então, significa o quê, Leonardo? Que aqui está passando I1 nesse resistor aqui. E aqui está passando I2. I1 tem que ser igual a I2. Ou seja, é a mesma corrente que está passando aqui, ó. A corrente que passa nesse resistor é a mesma corrente que passa nesse resistor. Se o circuito estiver em série. Entenderam o que eu falei? Então, coloca essa observação aí. Ó. Em um circuito em série, a resistência que passa nesse resistor é a mesma, ou a corrente que passa nesse resistor é a mesma corrente que passa nesse resistor. Ok? Leonardo, beleza. Já sei que a corrente que passa é igual. Já sei que os 2 estão elevados à mesma tensão. Só que é o seguinte, Leonardo. Nem sempre essa resistência pode ser igual a essa. Pode ser que elas sejam iguais, beleza? Mas ela pode ser também que elas não sejam iguais. Tranquilo. E a tensão em cima desse resistor aqui, como é que seria? Então, a tensão em cima desse resistor seria iguais se essa resistência fosse o quê? Por quê? Porque nós sabemos que o quê? Ó, que tensão não é igual é igualzinho o quê? A resistência vezes a corrente. Se a resistência é igual, se a corrente é igual, com certeza a tensão é igual. Sim ou não? Se esse cara é igual a... Ó, esse resistor R1 é igual a esse resistor R2, e a corrente no circuito de série não é igual, então a tensão em cima desse cara vai ser igual a esse cara, se R1 for igual a R2. Agora, se R1 for diferente de R2, aí depende. Depende. Vamos entender aqui. Vamos supor o seguinte. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Está claro? Está claro isso? Vamos supor o seguinte, que R1 seja maior que R2. Olha o que eu vou falar. Se R1 for maior que R2. Antes disso, vamos fazer o seguinte. Antes disso, tá? Antes disso aqui. Eu quero saber quem seria a minha tensão 1. Ou seja, é a tensão aqui em cima, ó. A tensão aqui em cima, ó. A tensão aqui em cima, eu quero saber quem ela é aqui, ó.
Quem seria essa tensão aqui em cima? Fala para mim. Seria R1 vezes quem? I, a corrente. Concordam? Tensão é resistência vezes a corrente. Só que a minha resistência aqui é R1, a corrente é I, a mesma, mas a minha tensão vai ser uma tensão aqui. Tensão aqui em cima vai ter uma tensão. E aqui também tem outra tensão? Tem ou não tem? Tem. Quem seria essa tensão aqui? Ó? Vamos lá. Então, a tensão aqui em cima seria, ó, U2 seria igual a quem? A R2 vezes I. A corrente é a mesma, então não tem problema nenhum. É isso que eu estava falando para vocês. Se R1 for igual a R2, você concorda comigo que essa tensão vai ser igual? Concorda ou não concorda? Porque a corrente já é igual. Tranquilo. Agora presta atenção. Olha o que eu vou falar. Vocês concordam comigo que essa tensão total aqui seria a soma dessa tensão mais essa tensão? Sim ou não? Por quê? Porque se eu tenho uma resistência, eu tenho queda de tensão. Eu tenho DDP aqui em cima. E aqui eu também tenho aqui em cima. Então, a soma de U1 mais U2, você concorda que é a tensão aqui em cima total? Então, eu tenho, ó, que U total, ou seja, que é esse U aqui, ó, total aqui, do circuito todo, que seria esse U total aqui, ó, é igual a quem? A minha, ó, presta atenção, seria igual a meu U1, ó, mais quem? U2. Concorda ou não? U2. U1 mais U2. Ah, Leonardo, por isso que você disse aqui que a resistência em série é a soma. Não sei se vocês viram por aqui. Quem tem olho mágico vê. Repara. Repara como é ó, o olho mágico. Olha só. Vocês concordam comigo que isso aqui seria a resistência equivalente? Sim ou não? Isso aqui não seria a resistência equivalente? Que seria essa resistência aqui todinha, multiplicado pela corrente, seria o meu U total. Concordam? Concordam? Então, isso aqui seria a minha resistência equivalente, ó. Concordam? Então, vou substituir aqui. Quem é U total? Né? R equivalente vezes I? É ou não é? Ó. Só para comprovar aqui para vocês, ó. Resistência equivalente vezes I é igual a quem? Quem é U1? R1 vezes I. R1 vezes I. Mais, quem é U2? R2 vezes I. Esse I é igual? Posso colocar em evidência? Posso. Então, vai ficar, ó, resistência equivalente vezes I é igual a I que multiplica R1 mais R2. Posso cortar esse I com esse I? Posso ou não posso? Está tudo multiplicando. Ficou quem? Resistência equivalente é o quê? É a soma das duas resistências. Então, a resistência equivalente realmente é o quê? É a soma das resistências que você tem. Se aqui tivesse 4, e aqui 2, ficaria quanto? 4 mais 2, 6 ohms. Seria a minha resistência equivalente. É por isso que eu falei. Tá ok? E aí, o que é que acontece? Ó, algo importantíssimo aqui, tá? Tudo é importante, né? Tudo é importante. Mas aqui, ó, o primordial que você tem que saber, que um circuito em série, a corrente é igual em todos os resistores. A tensão total, ela pode ser o quê? É a tensão, ó, a tensão total é a soma das tensões em cada resistor, em série. Soma de cada resistor, beleza? E a resistência equivalente é o quê? É a soma das resistências que a gente tem. É isso que você tem que saber em um circuito em série. Leonardo, se tivesse 3 resistências, você ia fazer o quê? Somar as 3 resistências para achar a resistência equivalente. A corrente, Leonardo, seria o quê? A mesma. A resistência, a corrente que passa em cada resistência em série seria a mesma. Que seria minha DDP? Seria a tensão em cima de cada resistor somada, seria minha DDP total. Sim ou não, gente? Entenderam? Fosse para 4, para N, e assim sucessivamente. Entenderam? Ok? Beleza. Então, ó, recapitulando. Se eu quero saber o total, só é somar todos as DDPs de todos os circuitos, de todos os resistores que tem aí, ó. Que você tem, né? O N. Se eu quero saber a resistência equivalente, como é que a gente faz? Só é somar as resistências, tá? Só é somar as resistências
que a gente tem. Se está em série. Tudo aqui é em série que a gente está falando. E a corrente, Leonardo? A corrente total é igual à corrente 1, igual à corrente 2, igual à corrente 3, igual à corrente 4. Ou seja, a corrente é a mesma em todo o circuito em série. Entenderam isso, gente? Tá claro? Claro? Só isso. Série é só isso aqui que eu quero que vocês saibam. Beleza? Então, em série é um divisor de tensão. Concordam? Ele não divide a tensão? Só que pode ser proporcionalmente. Claro, é evidente que é proporcionalmente. Tá? Porque se essa resistência for maior, a corrente que passa aqui não é a mesma? É a mesma ou não é? É a mesma corrente. Se essa resistência é maior, a tensão aqui em cima é maior ou menor? Olha para cá. A corrente é a mesma que passa aqui. Olha a pergunta que eu estou fazendo. Se essa resistência aqui, R1, é maior que R2, a tensão aqui é maior ou menor em cima desse cara? Maior, porque se esse cara é igual, não importa. Então, I vai ser a mesma, não importa. Se quanto maior for esse cara aqui vai ser o quê? Maior. Está claro isso? Porque U é igual a R vezes I. Se esse cara aqui for maior, independente de I, porque I é igual, esse cara aqui vai ser maior. Então se esse cara aqui é menor, a tensão em cima dele é o quê? É menor. Perceberam? Então, ó, R1 maior que R2, isso significa que o quê? Que a tensão, ó, em cima de 1 vai ser o quê? Maior que a tensão em cima de quem? Em 2. Perceberam? E assim sucessivamente. Isso aqui é teoria, isso aqui é para você analisar circuito. Você olhou, cara, você já sabe assim, ó, está em série, isso aqui pode acontecer, isso aqui, porque a banca está vindo assim agora. Vocês vão ver algumas questões aí. Que ela vai fazendo pergunta, às vezes nem quer cálculo, às vezes ela faz pergunta. E você tem que saber interpretar isso aqui, ó. Tá ok? Beleza, vamos lá. Vamos seguir. Agora tem o que, Leonardo? Vamos, tem mais uma pitada aqui. Eu já dei o pão, agora eu vou botar o queijo, tá? O queijo, para a gente fazer depois o quê? O quê? O misto. Não é isso? Eu dei o pão, agora eu vou dar o queijo, ó. Associação. Né? Associação em paralelo. Esse aqui é o queijo, tá? Foi o pão. Vou botar até o pãozinho aqui, ó. Vou fazer um pãozinho aqui. Já deu um pedaço de pão, tá? Pensa que isso aqui é um pão, tá? Já deu o pão aqui, ó. Agora eu vou dar o queijo, ó. Eu vou dar o queijo. Beleza. O que seria em paralelo? Vou colocar aqui a representação que seria em paralelo, tá? R1. R2. Aqui é meu ponto A e aqui é meu ponto B. Só que eu estou elevando aqui, ó, do ponto A ao ponto B, um ADDP, um nível de tensão. Ok? Uma diferença de potencial. Viram a diferença aqui em paralelo? Viram a diferença em série? Leonardo, aqui eu coloquei apenas 2. Poderia ser N resistores em paralelo. Estou colocando 2 por quê? Porque facilita para a gente entender. Beleza, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é que vocês dá aqui, desse desenho, dá para analisar o quê? Essa tensão em cima desse resistor é maior, menor ou igual em cima desse resistor? A tensão, que é esse U aqui. Esse U é igual, menor, maior ou menor do que esse cara aqui? Tem uma tensão aqui, U.
Esse cara que está submetido a essa tensão, R1, tá ou não está? Ele está submetido a R2 também a essa mesma tensão? Então a tensão aqui é igual. A tensão em um circuito em paralelo, por em cima de cada resistor, é igual. Lá quem era que é igual? Quem era que é igual lá? A corrente elétrica. Em um circuito em série, a corrente que passa em todos os resistores é o quê? São o quê? Iguais. Já em paralelo, quem é que é igual? A tensão. A tensão em cima de cada resistor é igual. E a corrente, Leonardo? Agora, só que não, ó. A corrente está vindo aqui, tá? Só que quando ela encontra isso aqui que a gente chama no circuito, é nó. Chega aqui, ela faz o quê? Vai, ó. Pega dois caminhos. Então, ela pega, não se divide, se divide proporcionalmente, tá? Só se divide assim, em partes iguais, se esse resistor fosse igual a quem? A esse resistor. Então, vai partir aqui uma corrente I1, e aqui parte a corrente I2. Você percebeu? A corrente vinha aqui, ó, ela fez o quê? Tem passagem, tem duas, é como se fosse duas pontes. Você tem duas pontes, você pode ir para cá ou para cá. Ou essa ou essa. Perceberam? Uma pergunta aqui, ó, interessante. Imagine lá, resistência é como se fosse uma lâmpada. Hoje, devido à tecnologia da gente, né? Meu Deus do céu, para você ver, né? Antigamente você tinha aquelas lâmpadas incandescentes, não tinham? Vocês lembram? Ainda na casa de vocês, eu acho que ainda tem lá naquela despensa velha e tal. Não é isso? A lâmpada incandescente. Aquela também, uma lâmpada de mercúrio que dá a cor amarelada. Meio amarelada, né? Você lembra que tem um filamento? Aquele filamento ali é um filamento de tungstênio. Aí você tem ela bem assim, mais ou menos, ó. Deixa eu desenhar ela aqui para vocês. Só para vocês entenderem, tá? Era mais ou menos assim. É uma pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Assim, ó. A lâmpada está aqui. Aí ela era assim antigamente, ó. Hoje em dia eu vou explicar para vocês como é o lance aqui. Aí isso aqui, ó. Aí tem, ó. Aí você tem um filamentozinho. E aqui segue o outro polo. Aqui é uma resistência. Aqui dentro tem, geralmente é o mercúrio. Por isso que dá aquela coloração meio alaranjada, amarelada. Tá? E aí o que é que acontece? Aqui é um polo. Aqui é um fio desse aqui, ó. Ele passa direto, pega nesse polo. E o outro fio pega nessa parte aqui, da carcaça aqui, ó. Da carcaça aqui, ó. Ou seja, quando você enrosca lá, perceberam? São dois polos. Um polo fica aqui e o outro aqui. Ele não pode encostar. Se der encostar aqui, dá curto. Então, tem um polo aqui, que ele é isolado, desse outro polo aqui, que é do lado da carcaça, aqui, ó. Dessa parte metálica. Então, aí passa aqui, volta, é o circuito, tá vendo? Se esse cara aqui romper, o que é que acontece? Queimou a lâmpada, não é isso que acontece? Vocês? Então, você tem um filamento aqui, ó. O que é que eu quero explicar para vocês? Vamos dizer aqui, ó. Aqui é uma lâmpada, é um filamento. Um resistor é um filamento. Se você romper, por exemplo, romper aqui, ó, a corrente vai chegar o quê? Não tem passagem, é como se fosse duas pontes. Para tu chegar até B, eu preciso dessas duas pontes. Preciso ou não preciso? Se uma tiver rompida, o que é que acontece? A corrente vai fazer o quê? Oxe, não tem nem passagem para mim, eu nem vou. Ela é inteligente. Ela vai dizer assim, ó, rapaz, não tem passagem para mim. Então, no circuito não tem continuidade. A gente chama na parte, né, técnica, a gente assim, não tem continuidade. Então, a corrente faz o quê? Ela para lá. Ela fica lá. Até se manter o quê? Manter a continuidade. Tem continuidade. Beleza. Se pegar e romper esse cara aqui, ela vai passar? Ela vai enxergar? Não, não tem passagem para mim, eu vou ficar lá. Antigamente, aquelas árvores de natais, não tem? As lâmpadas lá, se queimava uma fileira ficava apagada, não era isso? Era um circuito em série. Era um circuito em série. Aí hoje a nossa tecnologia, nós temos lâmpadas sólidas chamadas, lâmpadas de LED, lâmpadas frias. Por quê? Porque essas lâmpadas aqui, meu amigo, aquecia só por causa do filamento e justamente do gás que tinha aqui dentro. Esse gás era justamente para poder esse filamento aguentar uma vida útil. Esse filamento ele não tinha, se você colocasse ele ao ar livre, ele facilmente fazia o quê? Ele ia pegar e se romper, ia carbonizar. Entenderam?
essas lâmpadas hoje em dia, ó, que a gente tem até na nossa sala e tudo, menos essas aí, ó. Essas aí, ó, já tem filamento. Essas aqui, ó, elas gastam mais energia, tá, do que essas lâmpadas de LED. Por quê? Porque a lâmpada de LED, ela não precisa de tanta energia para poder ela emitir a luz, tá? Emitir luz. Ok? Tranquilidade. Achando interessante, né? Tudo na vida real, vocês veem, o circuito elétrico tem tudo a ver com a nossa vida. Tudo que a gente anda tem... Porque hoje em dia, quem é que hoje ninguém trabalha sem o quê? Sem energia elétrica. Ah, professor, que ninguém trabalha sem internet. Vá, desliga aí, quero ver se tu tem internet. É sem energia elétrica. É portanto que as operadoras, ou até as concessionárias de energia elétrica, tem um tal chamado de DEC e FEC. O DEC é a duração e a FEC é a frequência. Se muitas, por exemplo, você é um consumidor urbano, tem sua casa lá, se ficar muito tempo sendo desligada a sua casa, a concessionária, no caso, ela é passível ao quê? Pagar multa à ANEEL. A ANEEL é a agência reguladora, você sabe que regulamenta todo o sistema elétrico do nosso país. Então, ela está observando. Aqui no Paraná, se não me engano, ainda não é privatizado, é do governo, né? Já em alguns estados, como Bahia, que é a Coelba, Pernambuco, que é a CELP, tá? No Ceará, que é outra companhia concessionária. Então, tem aí. Tem várias companhias de eletricidade. O que foi que aconteceu? Foram privatizadas e a ANEEL precisa regulamentar isso. Para quê? Para dar assistência, para que a concessionária não deixe você com muito tempo, que antigamente faltava energia na sua casa, você ficava, era dias, ó. Principalmente o pessoal do interior, que trabalha, que tem muita casa que é interior, e aí ficava, não sei quanto dias, uma semana sem energia. E hoje, elas pagam isso. As concessionárias, elas são passíveis de multa devido a essa regulamentação. Ok? Vamos lá. Então, muita informação para vocês, o que é que estão achando? Né? Mas é importante isso vocês saberem, tá? Por quê? Porque aí eu vou unindo o útil ao agradável. Uma matéria que eu sei que não é fácil, né? Poucas pessoas têm aptidão, mas eu tenho que unir isso para vocês verem na realidade, vocês lembrarem isso. Isso vai fazer parte do dia a dia de vocês. É por isso que ela vem cobrando muito, tá? E eu acho importante essa matéria. Beleza. Então, nós vimos aqui, ó. Agora é o seguinte, imagine se esse filamento aqui romper. O que é que acontece com esse cara aqui? Funciona normal, porque a ponte vai o quê? Vai estabelecer caminho ainda? Vai sim. A corrente dele passar agora, ela não vai passar mais por aqui, a corrente total vai passar por onde agora? Passar por aqui, ó. Eu tenho outro caminho, ela viu que tem caminho para estabelecer, ó, o circuito, ela vai por aqui. Perceberam? Então, beleza. Tranquilidade. Então, nós temos aí, ó, um circuito em paralelo, ele é um divisor de corrente. Só que a tensão é o quê? É igual, em cima de cada resistor. Então, a observação que eu quero que vocês coloquem aí, para o circuito em paralelo, observação 2, é o quê? Que a ADDP, ou a tensão, em um circuito em paralelo, a tensão em cada resistor é o quê? É igual. Beleza? A ADDP em cima de cada resistor vai ser igual. Tranquilo, gente? Tranquilidade? Leonardo, agora eu quero saber o seguinte, como é que eu calculo a miséria desse negócio aqui de resistência equivalente? Como é que eu vou achar a resistência equivalente em um circuito em paralelo? Porque em circuito de série, tranquilo. Circuito de série é muito tranquilo. Sabe por quê? Porque no circuito de série só era somar. Mas um circuito em paralelo, como é que você acha? Ó, a resistência equivalente é dada por essa equaçãozinha aqui, ó. Gente, eu não posso também ficar aqui habitolado a tentar deduzir fórmula, tá? Eu vou mostrar de maneira prática para você conseguir resolver a questão. Eu não vou aqui para física, não estou aqui para deduzir fórmula, não. O que der para eu mostrar aqui alguma coisa assim simples, como eu mostrei aqui para vocês, beleza. Mas se for aqui, for trabalhar só para dedução de fórmula, a gente não está trabalhando para ensinar física a vocês. Estou ensinando você para ser cientista, para você ir fazer pesquisa. Eu não quero isso. Eu quero que você aprenda para você conseguir fazer sua questão e você conseguir entrar, tá? Ter base para entrar. Então, ó, 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre a resistência R1 mais 1 sobre R2. Entenderam aqui? Então, a resistência equivalente, por exemplo, eu posso dizer que é o quê? Que é o inverso. Ó. Isso aqui nada mais é que é o inverso de uma grandeza aqui. Ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1
mais 1 sobre R2. Tá, Leonardo, pode dar um exemplo? Posso sim, vou dar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, se eu tivesse assim, dois resistores, tá? R1 vale 3 ohms. E R2 vale 6 ohms. Ok? E aqui você tem um ponto A. E aqui você tem um ponto B. Tranquilo? E aí está uma DDP aqui, ó. Está uma DDP aqui, beleza. Uma DDP aqui, tranquilo. Show de bola. Eu quero achar a resistência equivalente desse cara. Eu tenho que usar o quê? Esse cara aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui. Então, usando aí essa equação, como é que eu tenho? Ó, usando aí o exemplo. 1 sobre a resistência equivalente que eu quero saber vai ser igual 1 sobre... Quem é R1, gente? Vale quanto? 3, não é isso? 3 ohms. Mais... Quem é R2? Fala para mim. 6. Beleza. Isso aqui é o quê? Fala para mim. Soma de quem? De frações. Como é que eu faço a soma de frações com denominadores diferentes? Eu tenho que fazer o quê? Na matemática. Quem lembra? O MMC. Qual é o MMC de 3 e 6? Por que é 6? Por que é 6? Um MMC de 3 e 6 é 6. Porque são múltiplos. Se fossem números primos, por exemplo, seria o produto. Seria o produto desses dois números. Esses são macetes que você tem que ter na matemática e tem que levar para cá. Tá, Leonardo, eu não sei. Então faz assim, ó, 3 e 6. Por 3 dá 1. Vamos por 2 primeiro. Por 2. Esse aqui repete, não é divisível por 2. O 6 dá quanto? 3. Agora só pode ser por 3. Por 3 dá quanto? Dá 1, 1. Eu terminei. Eu faço o quê? 2 vezes 3, 6. Só isso. Tá. Matemática aqui, tá? Vamos lá. Aí o que é que acontece? Então eu tenho, ó, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a, eu já sei que é 6 o mínimo, 6 dividido por 3 dá quanto? 6 dividido por 3, gente. Vamos lá? 6 eu dividi por 3 dá quanto? 2, não é isso? 6 dividido por 3 dá 2, porque 2 vezes 3 dá 6. Mais 6 dividido por 6 dá quanto? 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a quem? 2 mais 1? 3 dividido por 6. Isso aqui, ó, meio pelos extremos, né? Tem gente que chama de cruz credo. Aí, ó, R, resistência equivalente vezes 3 dá 3 vezes a resistência equivalente. É igual 6 vezes 1, 6. Esse 3 está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Então, fica a resistência equivalente igual a quanto? 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Então, a resistência equivalente vale quanto? 2 ohms. Ou seja, a resistência que equivale a esses dois caras aqui é uma resistência de quanto? De 2 ohms. Esse circuito aqui, eu poderia ser representado da seguinte forma, ó. Poderia ou não poderia? Esse circuito aqui, eu não posso representar ele da seguinte forma? Posso ou não posso? Porque a resistência equivalente de dois resistores em paralelo deu quanto? Que eram 6, aqui ó, 3 e 6, deu quanto? 2. E eu tenho uma DDP entre A e B. Beleza. Eu representei dois resistores apenas com um resistor. Por isso que é resistência equivalente. O que equivale entre esses dois resistores dá um desse. Entenderam? Tá, agora vem os bisus. Os bisus. Presta atenção. Se liga. 2 apenas, 2 resistores. Se fosse 3, aqui se fosse 3 resistores, você ia fazer 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se fosse 4, aí você ia somando aqui o inverso deles. Entenderam? Show? Agora o bizu, presta atenção nisso aqui é importantíssimo, porque muita questão vai vir aí, você rapidamente já vai fazer assim, ó. Aqui eu vou chamar de R. E aqui eu vou chamar também de quê? De R.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se eu chamei esse aqui de R e esse aqui de R, significa que os dois resistores são o quê? Literalmente são iguais. Concordam? Literalmente. Por quê? Porque aqui é uma letra e aqui é a mesma letra. Concordam? Tá. Estão ligados à mesma DDP. Então estão em quê? Em paralelo. Presta atenção. Como é que a gente calcula a resistência equivalente em paralelo? Como é que a gente faz? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R. R também. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Esses dois denominadores são iguais? São ou não são? Tá. Como é que eu faço o mínimo múltiplo de dois, se dois números são iguais? Vai ser quem? Tá difícil? Como é que você tira um mínimo múltiplo comum de dois números iguais? Vai ser quem? Se tu tem assim, 8 e 8. Qual o mínimo múltiplo comum de 8 e 8? Vai ser o próprio 8, gente. Melhor ainda. Não enxerguei, Leonardo. Se tu tem assim, ó, esse número aqui, ó, em fração, como é que você faz isso aqui? A fração, como é que você faz isso aqui? Você repete quem? O denominador, que são iguais, e faz o que com o numerador? Soma. Não é isso? Isso aqui dá quanto? 2. Não é isso? Beleza. Número, viu? E se esse cara aqui... Como é que eu faço? Não são iguais? Como é que eu faço? Repete quem? X. E aqui faz o quê? Soma, não é isso? Como é que você soma 1 mais 1? 2. Não é isso? É ou não é, gente? Tá, entenderam? Então, aqui. Se eu pego 1 sobre resistência equivalente igual, faço o que com esses dois? Repete o R e faz o que com o numerador? Dá quanto? Então, faz meio pelos extremos agora. Isso aqui dá quanto? Resistência, 2 vezes a resistência equivalente vai ser igual a quem? A R, né? Porque R vezes 1 dá R. Resistência equivalente vezes 2 dá 2 vezes a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser igual a R sobre 2. O que é que isso quer dizer? Que se eu quiser a resistência equivalente, só vai pegar o quê? Uma resistência dividida por quanto? E, Leonardo, se fosse 3 resistências equivalentes, eu pegaria uma resistência dividida por quanto? E assim sucessivamente. Quer ver? Ó, pega aqui. Vamos pegar isso aqui. Ó. Ah, outra coisa. E se forem diferentes? Se forem diferentes. Isso é macete, viu, gente? Se forem diferentes. Por exemplo, ó, eu tenho um circuito. Forem diferentes. R1. E agora eu tenho R2. Tá? 2 resistores. São diferentes. Tem a mesma DDP aqui, ó. Estão em paralelo. Significa. Tá ok? E aqui eu tenho R2. Quem seria minha resistência equivalente? Minha resistência equivalente, né, 1 sobre a resistência equivalente é igual a quem? A 1 sobre R1, não é isso? Mais 1 sobre R2. Quem é o mínimo múltiplo comum entre dois números diferentes? Vai ser quem? A multiplicação. Muito bem, a multiplicação. O mínimo múltiplo comum desses dois números, sendo diferentes, é a multiplicação. Quer ver? Ó? Quem é o mínimo múltiplo comum de 5 e 3? São diferentes, 5 e 3? E primos também, né? Claro que esses aqui não são múltiplos, tá? Mas aqui, ó, 5 e 3 seria aqui, ó, por 3 dá 1, repete o 5, por 5 dá 1, e aqui repete o 1. 3 vezes 5, 15. Então, só é multiplicar eles dois, né? Tá. Então, ó, o mínimo múltiplo comum desses dois, R1 e R2, vai ser a multiplicação. Vai ficar 1 sobre resistência equivalente, igual a R1 vezes R2. Não é isso? Tá. E aí eu faço R1 vezes R2 dividido por R1. Dá quanto? Fala para mim. Não estou ouvindo. Quanto? R1 vezes R2 dividido por R1. Vai ficar só o R2. Por que, Leonardo? Porque se eu tenho um R1 multiplicado por R2 e dividir por R1, eu vou cortar esse R1 com esse R1, vou ficar só com R2. Ah, Leonardo, por que você não fez assim? Eu tinha respondido. Faz mentalmente, tá?
R1 vezes R2 dividido por R2 dá quanto? R1 vezes R2 dividido por R2 dá quanto? R1. Tá. Você concorda comigo? Se eu inverter isso aqui, eu posso inverter isso aqui também? Porque é meio pelos extremos, tal. Posso inverter isso aqui e vai inverter isso aqui. Então, ou seja, resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2, concorda? Dividido por R1 mais R2. Hã? Ah, desculpa. Aqui é mais, tá? Aqui é mais. Porque aqui, ó, soma aqui, ó. R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2. Mais R1 vezes R2 dividido por R2, não é isso? Dá R1 multiplicado por 1 dá 1, ou R1. Então vai ficar esse cara aqui, ó. Beleza? Aí eu inverti. O que é que isso quer dizer aqui, ó? Presta atenção. O produto dividido pelo quem? Pela soma. Vem para cá. 3 vezes 6. 18, não é isso, gente? 3 mais 6. 18 dividido por 9. 2. Acabou a questão. Entenderam o que eu falei? Vou repetir. Olha, produto dividido pela soma. Paralelo. 3 vezes 6. 18. 18. 3 mais 6. Então, 18 dividido por 9 dá 2, não é isso? Foi o que realmente deu aqui, ó. 2 ohms, a resistência equivalente. Show? Beleza. Esses são os macetes que eu queria passar para vocês. E agora, Leonardo? Agora ficou uma brincadeira de criança, tá? Agora vai ficar tudo mais claro. Aí o que é que acontece? Vamos resolver uma questão aí, nossa primeira questão aí. Tá. Vamos começar a brincar. Vai até 8h15, não é isso? Beleza. 8h15 a gente dá um intervalo. Então vamos lá. Primeira questão aí. Ah, o pessoal do online. Tá lá número 4, mas é a questão número 1, tá ok? Porque na hora que eu fui numerar, passou. E aí ele numerou sozinho e botou aí esse número 4. Mas é o número 1. Esse 4 aí é o número 1. Questão número 1, tá? Que está lá no material como número 4. Ok, gente? Questão número 1. Questão número 1, ele diz assim, ó. Um circuito elétrico é constituído por um resistor de quanto? De 4 ohms. E outro resistor de quanto? De 2 ohms. Então, você tem um resistor 1 de 4 ohms. Vou botar assim, tá? Ferradurazinha. E outro resistor, R2, de quanto? De 2 ohms. Esse circuito é submetido a uma diferença de potencial de quanto? De 12 volts. Então, você tem 12 volts aqui, ó, que é a minha tensão, que é a diferença de potencial. E a corrente que passa pelos resistores é a mesma. Isso significa que esses dois resistores estão o quê? Estão em série. Vocês viram aqui que ele só falou, e para você entender que esses dois resistores estão em série, que palavra foi? A corrente que passa nesses dois resistores são o quê? É a mesma. São iguais. É a mesma. Isso significa que o quê? Ó? Que esses dois resistores, agora eu sei que eles estão em quê? Em série. Então, ó, eu tenho aqui um ponto A, então tem um resistor R1 em série com R2. Por quê? Porque ele falou aí que a corrente que passa em R1 e R2 é a mesma. Significa que eles têm que estar em série. Tem que estar em série. Então, a corrente aqui, ó, que passa aqui é a mesma. Show? E tem uma tensão aqui de quanto? 12 volts. É isso que ele falou. Esse R1 aqui vale 4 ohms. Eita, 4 bonito, né? 4 ohms. E R2 vale quanto? 2 ohms. Show de bola? É isso aqui que está no circuito. Aí ele pergunta o quê? A intensidade dessa corrente é de quanto? Beleza, como é que eu vou achar a corrente aqui? Primeira coisa, eu não tenho uma DDP em cima de todos aqui? Tenho ou não tenho? Eu tenho uma resistência equivalente aqui? Posso achar. Como é que eu acho a resistência equivalente no circuito em série? Isso aí, resistência equivalente, vou somar R1 mais R2. Tranquilo? Quem seria a minha resistência equivalente? Então seria R1 é quanto? 4. R2 é quanto? 2. 4 mais 2? 6 ohms.
Então, eu já tenho minha resistência equivalente. Quer dizer que o circuito que equivale a esse cara aqui, é esse circuito aqui, ó, com a resistência equivalente. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é a resistência equivalente de 6 ohms. E aqui eu tenho uma tensão de 12 volts, ó. 12 volts. Leonardo, agora eu vou fazer o que para achar essa corrente? Porque a corrente está passando aqui, ó. A corrente ainda é I. É a mesma. Concordam? Como é que eu acho essa corrente? Primeira lei de Ohm diz o quê? Que a tensão é igual a quem? Resistência vezes quem? Corrente. Só que a resistência é equivalente e a tensão é a tensão total, que é 12 volts. Só é substituir. 12 vai ser igual. Quem é a resistência equivalente aqui? 6 que eu achei. Resistência equivalente vezes I. 6. E vou achar a minha corrente I. Está multiplicando esse 6, ele passa o quê? Dividindo. Então, I vai ser igual a 12 dividido por 6, que dá quanto? 2 amperes. Pronto, resolvi minha questão. Difícil? Não. Interpretação. Ok, gente? Tudo que a gente viu, ó, já estou começando a aplicar. Com um circuito bem simples, claro. Isso aqui é simples, gente. Isso é um circuito bem simples. Isso aqui é para andar. Vai recomeçar a andar. Beleza? Uma questão que caiu na SPSEX, ó, 2011. Tranquilidade. Vamos lá. Tá, eu vou dar 2 exemplos aqui, para a gente na próxima aula, ou no próximo, depois do intervalo, a gente pegar e continuar os exercícios, se der. Se der tempo ainda eu faço um aqui, mais rapidamente. Vamos lá. Ó, eu quero falar para vocês de 3, na verdade, dois equipamentos que, na verdade, são instrumentos utilizados em circuitos elétricos, que, de vez em quando, na banca de vocês, vem perguntando isso, e vocês têm que saber, tá? É chamado do amperímetro ou voltímetro, tá? Beleza? Tem também o ohmímetro, tá? Tem também o otímetro. O otímetro, vocês acham que instrumento serve para medir o quê? O que é que vocês acham? O otímetro. O watts, o que é o watts? É dado de quê? Que unidade é essa? É unidade de quê? Então, o otímetro serve para medir potência. Voltímetro serve para medir o quê? Volts vem de quê? Tensão, para medir tensão. Amperímetro, qual é a unidade de amperímetro? Ampere, é a unidade de quê? É o quê, gente? Corrente, então serve para medir o quê, um amperímetro? Corrente elétrica, é um instrumento para medir corrente elétrica. E o multímetro serve para medir o quê? O que é multi? Uma coisa multi. Várias, né? Concorda? Então, no multímetro, você tem lá uma chave seletora, que dependendo da escala, você pode medir várias grandezas. Seria amperímetro. Dentro do multímetro, você tem amperímetro, tem voltímetro, tem otímetro, tem ohmímetro. Ohmímetro serve para medir o quê? Ohms, o quê? Não é ohm não, viu? Seria a resistência. Capacímetro serve para medir o quê? Capacitor. Tá? Isso aí. Então, ó, o que é que eu quero que... A banca pergunta, tá? Isso. A banca pergunta isso. Tá? E ela pergunta da seguinte forma, ó, a ligação deles no circuito elétrico. Como é que eles devem ser ligados no circuito elétrico? Por exemplo, quando eu falo em amperímetro, vocês têm que lembrar, amperímetro, você tem que lembrar do circuito em série, tá? O amperímetro você tem que lembrar do circuito em série. Por quê? Porque lá a corrente vai ser o quê? Igual, não é isso? Então, para aquele instrumento não interferir lá no circuito, ele tem que entrar em quê? De forma a colocar ele em série. Por exemplo, ó, você tem um circuito, tá? Você tem um circuito elétrico. Você tem um resistor aqui R1. Você tem um resistor R2. Você tem um resistor R3. R3. E aqui você tem uma DDP. Estão ligados em série, certo, gente? Esse circuito aqui estão ligados em série. Está ligado em série aqui. Beleza. E aí você tem uma DDP aqui. Aí o que é que acontece? Eu tenho um instrumento lá. Meu instrumento está aqui, ó. O meu amperímetro, tá? Ele é representado da seguinte forma, ó.
De vez em quando ele é representado por um círculo, tá? E uma letra A. Ó. Assim, ele pode ser representado. Ok? Como é que eu vou ligar esse cara aqui? Ó, são 2 fios. Como é que eu vou ligar ele aqui no circuito? Porque esse circuito aqui, gente, se vocês não entenderem bem, é como se fosse assim, ó. Vou pegar uma bateria antiga, uma bateria que é isso aqui é o DDP, a tensão. Tá vendo? Aí tem um polo positivo da bateria e o polo negativo da bateria. E aqui eu vou pegar uma lâmpada, apenas, vamos pegar 3 lâmpadas, que têm 3 resistências. Peguei essa lâmpada aqui, ó, entra aqui com filamento, lâmpada antiga, tá? Aí tem uma outra lâmpada, ó. Outra lâmpada. Tem uma outra lâmpada. Beleza? Aí eu vou ligar, ó. Fazer a ligação. Ó, ligar aqui, ó. Liguei, passei no positivo desse, aí peguei o negativo desse, liga no positivo desse, peguei o negativo desse, liguei no positivo desse, peguei o negativo desse e joguei aqui, ó. Viu aí o circuito? Entenderam o que eu fiz? Esse circuito aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. A representação. É a mesma coisa. Só que aqui a tensão é esse cara aqui, ó. É o meu U aqui, ó. Tensão, um gerador, é a minha pilha, bateria, ó. O U. A resistência é esse cara aqui. E a corrente está passando aqui, ó. Corrente passando aqui tem passando corrente também, ó. É a mesma coisa. A representação é a mesma. Aqui, maneira física e aqui, ó, maneira conceitual. Entenderam? Aí eu quero esse instrumento medir corrente elétrica. Como é que eu tenho que ligar ele aqui no circuito? Eu tenho que ligar ele em série. Se é um amperímetro, se esse cara aqui é um amperímetro, ele tem que ser ligado o quê? Em série. Leonardo, como é que eu vou ligar em série isso aqui? Como é que você ligaria esse cara aqui em série? É como se ele fosse, vamos dizer assim, uma resistência. Concorda? Dentro dele tem uma resistência, tá? Só que é o que acontece, eu vou ligar ele aqui em série. Como é que eu ligo ele em série? Como é que eu ligo ele aqui em série? Como é que vocês acham? Eu vou desligar esse, vamos dizer aqui, vamos pegar esse ponto aqui, vou desligar aqui. Poderia ser qualquer ponto, tá? Aqui também poderia, vou tirar aqui. Tirei esse cara aqui, aqui eu pego um ponto aqui, o outro aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou ligar esse cara aqui. Então a corrente vem, passa por ele, depois vai para onde? Vai para esse ponto aqui. Liguei ele em série. Perceberam? Então a corrente vem, ó, vem, passa por ele aqui, vem e passa e continua. Não está passando corrente? A corrente não é a mesma? Ele não está ligado em série? Então a corrente que está lendo é a mesma corrente do circuito que está passando. Por isso que ele tem que ser ligado em série. Não liga amperímetro em paralelo, tem que ser ligado em série. Aí eu pergunto a vocês, agora é a pergunta pertinente que não quer calar. A resistência desse cara aqui tem que ser grande ou pequena? Ligado em esse amperímetro. Tem que ser grande ou pequena essa resistência? Porque, ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se eu fazer uma pergunta a vocês de novo. Essa resistência que está aqui dentro desse amperímetro, ela tem que ser grande ou pequena? Por que tem que ser pequena? Porque o que acontece? Se eu botar uma resistência alta aqui, o que é que vai acontecer? O que é que vocês acham? Se eu botar uma resistência alta aqui, ela vai interferir ou não vai? No meu circuito. Porque se tiver uma resistência alta, o que é que vai acontecer? A tensão vai estar toda em cima de quem? Em cima de quem, gente? A tensão? Vai estar aqui em cima todinha a tensão. Então, aqui tem que ter uma resistência alta ou baixa? Se for baixa, o que é que acontece aqui? A tensão está toda aqui em cima. Você acha que é bom isso? O equipamento pegar toda a tensão aqui em cima? Ou ele, por exemplo, a resistência ser bem alta ou bem baixa, ou, desculpa, a resistência ser bem alta para a corrente ser a mínima possível aqui dentro. O que é que vocês acham? Porque eu estou medindo corrente. Ó. Eu quero medir corrente. Com amperímetro, a função dele é medir corrente. Então, o que é que vocês imaginam? Essa corrente, essa resistência aqui, ela tem que ser alta ou tem que ser baixa?
para que eu possa passar aqui, ó, e ter a minha corrente fiel sendo analisada aqui. Isso, a corrente é igual. Mas se eu tiver uma resistência alta aqui, o que é que vai acontecer? Porque a tensão está aqui em cima. Então, se esse cara aqui tiver uma resistência muito alta, a tensão todinha aqui vai estar em cima desse cara aqui, concordam? Concordam? É isso que eu quero que vocês pensem. E se essa tensão, essa resistência for muito alta, a tensão aqui em cima é o quê? Bem pequena. A tensão em cima aqui vai ser bem pequena. É como se esse equipamento aqui nem fizesse parte do circuito, concorda? Então, o que é que vocês acham? Que essa resistência aqui tem que ser alta ou tem que ser baixa? Hein? Vamos lá. Você não quer interferir no circuito. Eu quero fazer a medição no circuito aqui elétrico. Eu não posso interferir no circuito. É como se fosse assim, eu vou botar um equipamento para que o circuito praticamente não enxergue esse equipamento, mas eu consiga medir o que tem nesse circuito. Eu estou medindo o quê? Corrente, certo? Se eu coloco esse amperímetro aqui com a resistência muito alta, o que é que acontece? A tensão vai ficar em cima todinha desse cara? Sim ou não? E é como se eu estivesse interferindo no circuito, sim ou não? Se eu coloco esse cara aqui com a resistência bem baixa, mais baixa possível, o que é que acontece com esse cara aqui? Ou, com a resistência bem alta possível, o que é que acontece com esse cara aqui? Vai estar interferindo? Sim. Se a resistência for bem baixa, vai estar interferindo aqui? A tensão não. Mas a corrente? Vai ser a mais. Não, a corrente é a mesma. Então, eu tenho que ter uma resistência o que aqui? Alta ou baixa? Baixa por quê? Se eu botar a resistência baixa, então a tensão aqui em cima vai ser o quê? Praticamente zero. É como se eu tivesse apenas o fio, gente. Ó, se eu botar uma resistência bem baixa, é como se eu tivesse assim, ó, eu medindo e um fio normal aqui, ó. É como se tivesse a continuidade de um fio. Então a resistência tem que ser baixa. Essa resistência aqui tem que ser baixa, porque se for alta, a tensão vai estar aqui toda em cima, é como se eu tivesse o circuito enxergando aquele equipamento e tivesse sobrecarregado, é como se fosse um sobrecarregamento no circuito. E, ou seja, praticamente essas resistências aqui, é como se fossem as lâmpadas. As lâmpadas iam fazer o quê? Se eu botasse uma resistência bem alta aqui, as lâmpadas iam fazer o quê? Praticamente apagar, não era isso? Concordam? Porque se essa resistência aqui é bem alta, a tensão vai estar todinha aqui em cima. Então essa aqui vai ficar com a tensão bem baixa. Porque a soma das tensões tem que ser igual a quê? A tensão total. Perceberam? E se eu tivesse assim? Circuito está o quê? Paralelo. Como é que eu faço agora para medir a corrente nesse circuito? Depende. Eu quero saber a corrente aqui, por exemplo, em R2. Como é que eu faço para medir aqui? Eu tenho um amperímetro aqui. Como é que eu faço para medir com esse amperímetro a corrente em R2? Como é que eu faço? Hã? Como é que eu coloco em série com R2? Eu tenho que pegar aqui e romper, concorda? Tá, aí eu vou fazer o quê? Vou pegar esse cara aqui, vou ligar aqui. E vou pegar esse cara aqui e vou ligar aqui. Pronto. Corrente está vindo aqui, passa aqui, ó. Ó, seguiu normal. Estou ligando em série. Aí um bonito ia chegar aqui e ia fazer assim. Eu vou ligar bem aqui assim, ó. Vá, liga. Liga para tu ver o pipoco. Tá? É para ver o pipoco. Entenderam, gente? Beleza. Tranquilidade. Deixa eu pegar aqui o tablet. Tranquilidade aí. Aí a gente agora vai para o intervalo, tá? E aí eu vou mostrar em sequência ligação do voltímetro, tá? E aí a gente parte para as outras questões. Beleza, gente? Do online aí, muito obrigado. Continue aí, siga a gente na plataforma aí também, tá? Assine aí nossa plataforma e siga as aulas aí do AlphaCom, tá bom? Um abração.